Seja bem-vindo ao nosso meio, nosso professor Espírito Santo. Lá no alto, essas palmas para ficar bem perto do céu. Lá embaixo, para o inimigo escutar. Deste lado para desenferrujar e do outro para Jesus louvar. Bem forte essas palmas que é para o Senhor Jesus. Nosso convidado de honra, a sexta aula do curso AME. E que bom que você veio. O Espírito Santo de Deus reservou essa tarde aqui na sede para nos ensinar a conduzir crianças ao caminho da salvação. A reunião da escolinha, o curso AME, um congresso, uma reunião ministerial como essa não tem outro objetivo senão, diga comigo, salvar crianças. Fala para sua irmã, para o seu irmão, nós não podemos mais perder tempo. Vamos salvar essa geração. Vamos semear Jesus. Vamos semear salvação. Mas a gente pode fazer, olha para mim agora, não repete não. Nós não podemos e não devemos fazer isso de qualquer maneira, de qualquer jeito. Precisamos preparar o nosso coração. O semeador precisa sempre ter um coração preparado. Maravilhoso Deus, Pai bendito e poderoso. Que alegria estamos, Senhor amado, reunidos no Teu nome. E o Senhor prometeu que onde estivessem dois ou mais reunidos no nome do Senhor, que o Senhor estaria presente. Pai, a nossa sexta aula deste curso AME. Que bom, Espírito Santo, que o Senhor já está neste lugar. Que bom, ó Pai, que o Senhor já cuida das nossas vidas. E não há outro merecedor de toda a honra, de toda a glória. Deus, nós rasgamos, Pai, o nosso coração, rasgamos a nossa vida diante do Teu altar, ó poderoso Deus. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Vem nos encher, Senhor. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Vamos nos envolver com essa atmosfera santa. A tua unção está neste lugar. Essa alegria não vai mais sair. Assim, ó. Pulando. De dentro do meu coração. Essa alegria. Essa alegria. Levanta a mão, ó. Ó. Não, 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 não vai mais. Não, não. De onde? O Espírito Santo não vai mais. Tira o pé do chão, vai. Vamos fazer coração rodando. De dentro do meu corpo. Não, não, não. Não. Faz o não bem rapidinho assim, ó. Não, 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 não vai mais sair. De dentro do meu corpo. Jesus Cristo não vai mais. Tira o pé do chão. Rodou de dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair. Faz assim, ó. Não, 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 não. Rodou de dentro do meu coração. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, é favor imerecido. Amém? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A minha tradução é um pouquinho diferente, tá? Estou lendo aqui porque eu gostei. E santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Levante os seus olhos. O mês de agosto, Deus colocou em nossos corações, também por esta mensagem e por tudo que a gente vem ouvindo, de nós semearmos fogo. Entendendo que o nosso Deus é fogo. Deus é um fogo consumidor.
consumidor de tudo aquilo que não presta. Deus é fogo consumidor de todo pecado. Pecado é toda desobediência à palavra de Deus. Eu sei que numa reunião de professores como esta, a minha maneira de falar é como alguém que ensina a uma criança. Nós temos que ser este canal de fácil utilização do Senhor. Só tendo um coração de servo. Tem que ser a sua oração de todos os dias. Pedindo ao Senhor Deus, fogo consumidor, que queime da sua vida. Tem que ser corajoso para fazer essa oração. Pedindo a Deus que queime da sua vida tudo aquilo que não presta. Nós há alguns meses, ou foi até o ano passado, estudamos a respeito da purificação da prata. A prata se torna mais pura quando ela passa pelo fogo. É Provérbios, tá? Só não quero me enganar na referência. Depois da prata provada pelo fogo, então sairá um vaso para o fundidor. Se você quer ser vaso na mão de Deus, permita Deus, o fogo consumidor, passar sobre a sua vida e queimar tudo aquilo que não presta. Amém? Nós encontramos Deus fogo no Antigo Testamento. O melhor exemplo que nós estudamos foi a pessoa de Elias. Quando ele clamou o fogo do céu e todos os profetas de Baal foram destruídos, foram envergonhados. O nosso Deus é fogo consumidor. Elias se preparou, nós estamos até na campanha, né? Família forte, a família de Deus. Então Deus nos tem dado alimento para caminhar com Ele na nossa batalha. Deus nos tem dado alimento, tia da escolinha tem que assistir culto. Porque o seu fortalecimento depende do culto da sua comunhão particular com Deus. Eu não posso dar à criança aquilo que eu não tenho. Eu não posso ser um mero contador de história. Sem a unção do Espírito Santo, eu louvo a Deus, porque existem muitos profissionais que cativam a nossa vida na contação de história. Mas quando você fala de um testemunho real, aquilo que você vive, você está testemunhando Deus em espírito e em verdade. E você não precisa ser perfeito nisso. Todos os dias nós precisamos estar pedindo ao Senhor que passe sobre nós com o fogo consumidor. Para que se queime de nós tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que possa atrapalhar o processo. O processo de purificação. Eu só poderei me tornar canal de salvação se a salvação alcançar a minha vida. A salvação só vai chegar à minha casa se Deus tiver um canal, um instrumento que é cada um de nós. Porque crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e depois a tua casa. Amém? Então nós vemos que Elias clamou o fogo do céu e o fogo desceu. E os profetas de Baal foram destruídos, envergonhados. Amém? Todo o processo de Elias é glorioso. Certa vez também Moisés subiu ao monte para buscar a Deus. E a sarça ardia e não se consumia. E Deus disse a Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra, é território santo. Eu digo que eu falharia se eu fosse passar para você todas as nossas referências, por causa do tempo da nossa aula. Mas fica no seu coração, medite a respeito disso. O fogo da sarça era um fogo santo. Nós precisamos que esse fogo de Deus queime na nossa vida para produzir santidade, para produzir purificação, pureza, para que nós possamos ser vaso de honra. Não importa se de ouro, se de barro, se de madeira, não importa do que é feito o vaso, ele precisa estar limpo para o uso do Senhor. E a última etapa do vaso, quando ele é feito, é lá no fogo, não é, gente? Diga: queima, Jesus. É o que Deus quer fazer com cada um que aqui está. É o que Deus quer fazer com a nossa vida. Mas Ele não quer fazer isso só numa aula do Amém. Deus quer fazer isso todos os dias da nossa vida. É nossa responsabilidade manter a chama acesa. Lá no que nós já estudamos, né, no mês que Deus derramou o azeite. O azeite nas lâmpadas, o que fazia com que aquele azeite naquelas lâmpadas?
mantinham as lâmpadas acesas para a chegada do noivo. Nosso Deus é fogo. Quando nós recebemos de Deus esta unção, então o fogo de Deus se acende em nossa vida e nós estamos preparados para ir ter com o nosso noivo. Diga, ora vem, Senhor Jesus. Não deixe faltar azeite, óleo sobre a sua cabeça e acenda a chama. É sua responsabilidade. Professor da escolinha, tia da escolinha, monitora voluntária, você que Deus levantou na sua casa mesmo, mantenha a chama acesa. Como eu faço para manter a chama acesa? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 11, 12, 13. Pode meditar e ler. Quando nós nos colocamos aqui, nos assentamos, é como se nós fôssemos Maria, né? Marta não, diga, sai de mim, Marta. Quase que ela veio aqui na minha boca. Você viu? Sai de mim, Marta. Vem, Maria. Assentada aos pés de Jesus para ouvir a próxima orientação. O que falar, o que dizer, como agir, como proceder. Precisamos estar aos pés de Jesus. No Novo Testamento nós encontramos o fogo quando Paulo, diante de toda aquela tribulação que já tinha passado, se perdeu o navio, o barco. Eles estavam colocando lenha na fogueira e de repente uma serpente, uma víbora, picou Paulo. Todo mundo ficou esperando Paulo cair. Mas Paulo tinha recebido de Deus um chamado. E ele sacudiu a serpente no... Sacode a sua mão aí, tia. Ele sacudiu a serpente no... Sacuda hoje todo o mal no fogo de Deus. Nenhuma coisa mortífera, ainda que você beber, lhe causará dano. Mas você precisa estar debaixo desta unção, no fogo de Deus, obedecendo ao seu chamado. Diga graças a Deus. Olha quanta coisa Deus reservou para mim, Deus reservou para você. Deus, por onde eu começo a explicar o quanto é importante o apelo? Por causa da minha vida, eu fiz aquela confissão e ali eu assumi uma aliança com Deus. Minha mãe não precisou me empurrar, meu pai não precisou me empurrar, não eram as minhas irmãs a motivação. A motivação naquele momento foi o Espírito Santo que falou ao meu coração. Nós precisamos estar tão ungidas por Deus, por isso essa preparação tão séria. Por isso Deus abriu essa porta aqui na sede para nós falarmos. E hoje, se não acontecer mais nada nessa aula, mas você sair daqui cheia do Espírito Santo e disposta a salvar criança através do apelo, a nossa aula já se concretizou, já se cumpriu. O apelo é uma oportunidade para a criança expressar o seu desejo de receber a Cristo como Salvador. A Bíblia de Recursos para o Ministério Infantil com Crianças, da Aliança Pro Evangelização da Criança, coloca alguns princípios que devem ser lembrados ao fazer o apelo infantil, que são, primeiro passo, usar a Bíblia. Primeiro passo, tia, você tem que estar com a Bíblia na mão. Cadê a Bíblia na mão da tia? Primeiro passo é estar com a Bíblia. Então eu posso citar, igual aqui, eu citei um monte de versículo para vocês. A maioria já conhece as histórias que eu disse. Mas para a criança, no momento do apelo, você vai ser dirigida, você tem que ler direto da Bíblia, tá? Um dos versículos que a gente costuma ler é o João, capítulo 3, versículo 16, que diz o quê, tias? É o principal versículo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós lemos, não li da Bíblia, mas você no momento do apelo tem de ler da Bíblia. Citar um versículo que inclua tanto a condição de Deus para a salvação, o que Ele quer da criança, quanto a promessa divina de salvação, o que Ele oferece à criança. Fazer o apelo só depois de apresentar a mensagem da salvação. Se a criança tiver de atender ao apelo de Deus, deve compreender a sua necessidade de pecadora. Ela tem que entender que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ela tem que entender isso. De pecadora e crer na morte, na ressurreição do Senhor Jesus como o único caminho para salvação. O apelo deve ser claro. Então é um momento especial do culto, deve ser claro. Explicar claramente o versículo do apelo com voz baixa e reverente
para ajudar a transmitir a importância dessa decisão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito quer dizer único, para que todo aquele que nele acreditar, todo aquele que nele crer, não sofra, não pereça, mas receba a vida eterna. O apelo deve ser breve, pois a atenção da criança é pequena. Se lembre disso, tia. A atenção dela é pequena. Se Deus estiver falando com a criança, ela irá atender sem um apelo prolongado. Então não é o tempo que eu vou explicar. Deus amou, viu? E lá na cruz ele apanhou muito. Fala meia hora, muito. Não precisa. Quem convence no coração, quem fala ao coração da criança é o Espírito Santo. Use o pronome você em vez de alguém ou quem, tá? Jesus morreu na cruz por você. Ele entregou a própria vida porque Ele amou você. Ele não precisava fazer isso porque Ele era o Filho de Deus. Mas Ele deixou a sua glória, se tornou homem como eu e como A decisão da criança, ao atender ao apelo, deve ser espontânea. Agora vem um ponto muito importante. Permita que o Espírito Santo a convença do pecado, pois quando Ele está trabalhando, falando no coração da criança, não há necessidade de pressão ou de um apelo emocional. Nunca pressione a criança para tomar uma decisão. E aqui eu já finalizo a nossa aula de apelo. É simples assim. Em todas as lições do cronograma cabem apelo. Não quer dizer que o apelo tenha que entrar na sua rotina do seu culto, mas seja sensível ao Espírito Santo. Eu tenho dito às tias aqui nas reuniões que eu faço aqui com as tias da sede, nós temos uma oportunidade com cada criança, e aquela criança pode nunca mais tornar a igreja. E eu conheço muitas pessoas hoje, adultos que servem a Deus, que aceitaram a Jesus na igreja, na escola bíblica de férias, numa visita que ela fez à igreja da avó. O que fez aquela criança ter um compromisso e uma aliança com Deus foi um apelo, ou um apelo direto, como eu acabei de ensinar para você, tia, o passo a passo, ou um apelo indireto, quando o pastor prega e o Espírito Santo já vai falando aquele coração. Não quer dizer que da primeira maneira é você quem vai conduzir a criança à salvação. Não. Olha, pastor, tia, fala assim, não. Quem convence no coração é o Espírito Santo. Quem dirige a tia no momento do apelo é o Espírito Santo. Não pode cair na rotina. Vamos lá, gente. Deus amou muito de tal maneira que deu o seu único filho. Vocês entenderam que nós somos pecadores? Então, gente. Agora eu pergunto, quem é que quer aceitar Jesus? Levante sua mão. Vai, gente, levante sua mão. Quem não aceitar Jesus, você já sabe o que vai acontecer, né? Já sabe, né? Vocês já escutaram isso também? Eu já escutei isso também. Diga, não prospera mais. Vivemos na graça de Deus, no favor imerecido. Mas você precisa entender que você é canal de salvação. Quando nós pedimos a Deus esse fogo, quando nós estamos cheios da presença de Deus, do fogo de Deus, quem está perto da gente tem que sentir o calor da presença de Deus. O calor da presença de Deus está na maneira de falar. O calor da presença de Deus está no seu sorriso, está no seu toque. Então, tia, na sua preparação, peça ao Espírito Santo, se a tua direção para que eu faça um apelo, então me capacite. Vá dentro da palavra de Deus, dentro dos estudos que você já tem a Bíblia de recursos, mas depois você pega o estudo já do João 3,16, procure os versículos que Deus vai usar você, vai fazer com que você seja canal deste apelo para a salvação. Não perca mais tempo. E às vezes aquela criança que você vai falar assim, aquela dali nunca, não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Olha, você pergunta, alguém aqui deseja confessar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Aquela criança que ninguém esperava. Sabe, Mateus, o Cauã, o Gabriel, a Stephanie e a Mariana, sabe? Aquele que fica pulando que nem sapo na sua aula, sabe? Ele levanta a mãozinha e ele diz, eu aceito, Senhor Jesus. Valendo, pula com um pé só não pode tirar o pé, baixa lá e pega a pergunta.
é? Não pode tirar por outro pé. Lê pra gente. Salmos? Lê pra elas não sabem. Qual livro da Bíblia está escrito o versículo A alegria do Senhor é a nossa força? Ajuda dos universitários. Onde está escrito? Salmos ou Neemias? Vocês leram a lição de amanhã? Onde está escrito, gente? Neemias. Então vai, pula para o próximo. Neemias. Pega a segunda pergunta. Vou dar uma ajuda. Qual é o nome do personagem bíblico que era copeiro do rei e teve a missão de reconstruir os muros de Jerusalém? Neemias. Pula. Vamos deixar ela responder agora, hein? É só, meu. O que as pessoas tinham, além dos objetos das construções, como pá, espátula, cimento, etc. Nas mãos. O que eles tinham? Além da pá, do cimento, lá na reconstrução do muro. A Bíblia fala que numa das mãos eles tinham esse instrumento e na outra eles tinham a espada. Então vai, eles te ajudaram, pula lá. É lógico que depois da história você já viu isso com as crianças, elas vão lembrar, né? No versículo que fala do fruto do Espírito, a alegria vem em que ordem? Na citação. Deu para entender a pergunta? Em Gálatas está escrito lá os frutos do Espírito. O primeiro é? O segundo? Terceiro? Alegria vem em que ordem? Vocês acabaram de falar errado? Fala aí. Segundo, amor, alegria, tá bom? Vamos ver agora se você consegue andar com a colher na boca. Tem que passar o pé, os dois, né? Um pé na frente do outro. Isso. Aí é lógico, se você fizer isso com o tempo, valendo o tempo, é mais legal, porque quer fazer rapidinho, tem que fazer antes para ganhar e tal, e fica emocionante. Muito bem. Agora tem que responder essa pergunta para valer, senão tem que voltar de novo. Onde está escrito na Bíblia que a alegria é o fruto do Espírito? Gálatas. Acabei de falar, né? Não valia. Então, tudo bem. Agora, para você poder jogar um aviãozinho, tem que responder uma pergunta. Pega uma pergunta e um aviãozinho. Só que daqui, ó. Vai ter que jogar daqui, ó. Cuidado para não cair. Sou obrigada a cantar mesmo. Vai. O que é? Cante um louvor com a palavra alegria. Fácil. A gente acabou de cantar. A alegria do Senhor é a nossa força. Conhece não, gente. Estou precisando atualizar meu repertório. Existe? Então tá bom. Então vai. Acertou? Vai ter que responder outra pergunta. Mais uma. Cite um versículo bíblico com a palavra alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Onde está escrito? Em Neemias. Capítulo? É para citar o versículo, gente. 8. Versículo? 10. Pronto, já está todo mundo ajudando. Está todo mundo brincando junto. Só não vai jogar aviãozinho. Vai. Tenta lá. Mira direito. Aê! 300 pontos. E aí vai. Mais uma pergunta. A palavra alegria tem quantas letras? 7. Ah, essa é fácil, né? É para não ficar sem jogar. Vai lá. Aí ela mirou de cima, foi no de baixo, mas 300 pontos também. Mais uma pergunta. Qual o versículo de Filipenses, capítulo 4, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor? Qual o versículo? Falei que tinha que ser bom de Bíblia, né? Olha que os versículos são ruins de decorar. Quer passar? Quer trocar? Passa. Então vai, próxima pergunta. Qual o nome dos 2 apóstolos que, mesmo presos, cantaram e se alegravam na prisão? Paulo e Silas. Muito bem, pode jogar o último. Vamos ver quantos pontos você soma.
Mas valeu, não valeu, gente? Uma salva de palmas para ela. Deixa eu dar uma medalha para ela agora. Fiz uma medalha das Olimbíblias. E aí você faz lá com a turminha. Põe lá neles, eles vão gostar de receber a medalha. E aqui está escrito, ó, honra ao mérito, primeiro Olimbíblias da Escolinha da Graça, agosto de 2016. Tá bom? Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado e seja só um pouquinho para fazer vocês fazerem muito mais lá. Com os nossos olhos fechados, com vontade, no nosso coração, desejo de aprender mais para ensinar melhor. Senhor, obrigada por nos tornar agentes de salvação, Deus. A verdade, Senhor, é que quando nós somos chamados, ó meu Pai, para o ministério infantil, nós, meu Pai, ouvimos a Tua voz. E a cada dia, Deus, nos aprofundando em entendimento, buscando no Senhor sabedoria para ensinar a criança o caminho. Falar do Senhor Jesus, falar do Seu amor. Nós percebemos, Pai, o quanto é honroso esse caminho. É um caminho, meu Deus, de trabalho. É um caminho que requer dedicação. Nós sabemos que nesse caminho, Pai, nós estamos colocando o Senhor e o Seu reino em primeiro lugar. As outras coisas sempre retornam para as nossas vidas. Então todo aquele que obedece o Seu chamado, Senhor Jesus, tem a sua família alcançada, tem a sua casa, meu Deus, edificada na Sua presença. Nós não podemos dar o que não temos, Senhor, e a Tua obra, meu Deus, de edificação, Pai, a Tua alegria que é a nossa força, começa a se manifestar dentro da nossa casa. Jesus, eu Te agradeço, Senhor, nós Te agradecemos por mais esta aula, sexta aula do curso Amém. Abençoa, meu Deus, todos aqueles, Senhor, que contribuíram direto e indiretamente para que este encontro acontecesse. E na semana que vem, meu Deus, no mês do fogo, Pai, nós estaremos juntos a partir, Senhor, das 7 horas da manhã, lá na nossa igreja de Osasco, buscando no Senhor unção, buscando no Senhor sabedoria, entendimento, com as ferramentas que o Senhor nos trará, ensinando a criança a importância da música, do louvor, da adoração, ensinando a criança o caminho em que ela deve andar, que ela é agente transformador do mundo, mas que o seu coraçãozinho... E aí?